Olá, eu aqui de novo, eu aqui again. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dos escândalos na Igreja do Senhor Jesus. Nós temos vivido os últimos tempos, como eu já comentei com vocês em alguns vídeos anteriores. Você também sabe que nós estamos vivendo os últimos tempos. E quantos escândalos nós temos assistido? Quantas coisas horríveis nós temos visto dentro das igrejas? Porque se a gente vê essas coisas no mundo, é compreensível, mas dentro da Igreja do Senhor Jesus? E um dia, eu tinha acabado de receber a notícia que um grande ministério tinha se desestruturado completamente porque o pastor tinha caído em adultério. E eu disse para o Senhor: Senhor, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? E o Senhor me respondeu. E é isso que eu quero compartilhar com você. Depois da vinheta. Vamos lá? Naquele dia que eu fiz essa pergunta, eu acredito que eu falei tão do meu íntimo, tão do meu interior, que o Senhor respondeu imediatamente. Eu não sei se é assim que acontece com você, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor fala de multiformas. Ele nos fez diferentes uns dos outros, e essa é uma das belezas da criação do Senhor. Ele nos fez diferentes e fala conosco de formas diferentes. E comigo é assim, muitas vezes eu pergunto algo que ele demora anos, eu não estou exagerando, ele demora anos para me responder. Mas em alguns momentos eu pergunto algumas coisas e ele me responde imediatamente. E essa foi uma delas. Quando eu disse para o Senhor, eu falei: Senhor, o que estão fazendo da sua igreja? Ele me impactou com a resposta dele. Ele disse: o que estão fazendo com a minha igreja? A minha igreja é santa. A minha igreja é imaculada. A minha igreja é vencedora. E eu, por um momento, fiquei esperando, né? Como diz minha professora de inglês, esperando aquela informação toda entrar dentro de mim. E aí ele continuou falando. Ele continuou falando para contextualizar aquela frase tão impactante. E a Bíblia é tão clara, queridos, mas na verdade, às vezes parece que nós estamos como os que dormem, como a própria palavra do Senhor diz. Nós sabemos que a igreja do Senhor é vitoriosa. Nós sabemos que a igreja do Senhor é gloriosa. Nós sabemos que a igreja do Senhor é sem mácula. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E como nós podemos pensar, como nós podemos imaginar que a igreja do Senhor está fracassando? Os homens estão fracassando. Alguns homens. Quando eu falo homens, você sabe, né, que na língua portuguesa, quando nós colocamos no masculino, nós estamos falando tanto de homens como de mulheres, né? Eu estou falando da humanidade. Então, os homens são falhos. Os homens pecam. Não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por homens e mulheres vencedores. Pessoas que dedicaram e estão dedicando sua vida a Cristo. Existem muitos vasos de desonra? Existem.
mas existem muitos vasos de honra, como diz a palavra do Senhor. Mas por causa dos vasos de desonra, muitas pessoas estão usando esse argumento dos escândalos da igreja, o que um ou outro faz, para deixar de estar na igreja. E a palavra do Senhor nos alerta, não faça como muitos têm feito, não deixe de congregar. Então, os escândalos, eles não têm a ver com a igreja do Senhor Jesus. Os escândalos têm a ver com os homens, com alguns homens, com algumas mulheres. Antes que alguém pegue só uma parte do meu vídeo, né? Existem os vasos de desonra, mas existem também os vasos de honra. Então, eu creio de verdade, queridos, eu creio que isso é uma astúcia do inimigo, querer convencer as pessoas que a igreja do Senhor Jesus é um fracasso. Não, a igreja do Senhor Jesus não é um fracasso. Alguns homens, algumas mulheres são um fracasso, mas não a igreja do Senhor Jesus. Em 1 João, vai falar um pouquinho sobre a humanidade. E eu queria compartilhar com você, eu queria ler, e eu queria te chamar a atenção de coisas que às vezes passam despercebidas por nós. Então vamos abrir. 1 João 2, verso 16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É isso que tem arrastado milhares de cristãos. A cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2, verso 16, já no finalzinho do Novo Testamento. Mas eu quero ler um texto com você em Gênesis 3, bem no começo do Antigo Testamento. Olha que interessante. Aqui o subtítulo está A Queda do Homem, e diz assim, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e comeu. Não é interessante que nesse texto está falando exatamente o que está falando em 1 João? Diz, era boa para se comer, a cobiça da carne. Eu prefiro a versão que diz a concupiscência. Sabe por quê? A concupiscência quer dizer desejo forte. Quantos homens e mulheres de Deus têm se arrastado na lama por causa da concupiscência, do desejo forte da carne? E aí você pode colocar todos os pecados que você pode imaginar. Depois fala desejável aos olhos. Quantos homens e mulheres têm se arrastado porque desejam coisas? Eu gostaria de me aprofundar nisso, eu gostaria de falar dos 10 mandamentos, mas infelizmente não dá. Depois fala desejável para dar entendimento. O poder, o conhecimento que leva ao poder. São estes homens
que são levados por estas coisas, que se permitem levar por essas coisas, que têm trazido escândalos para dentro da igreja. Mas não é a igreja do Senhor Jesus. Por causa disso, por causa destes homens que têm trazido escândalo, e a palavra do Senhor diz que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daqueles por quem viessem os escândalos. Eu tenho a referência aqui, eu vou passar para você. Lucas 17, 1 e 2. Ai daqueles por quem vierem os escândalos. Às vezes as pessoas pensam que a justiça de Deus é a mesma coisa do que a justiça dos homens. Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos vendo a injustiça ser chamada de justiça. Mas a Bíblia diz: ai daquele que disser que há paz onde não há paz. Ai daquele. E o que acontece com isso? Por causa dessas pessoas que a Bíblia declara, que a Bíblia nos avisou, que a Bíblia disse que seria assim, muitos cristãos têm deixado de congregar, têm deixado de ir para a igreja. Mas a Bíblia diz a respeito disso. Em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz assim: não deixe de congregar, como tem sido o costume de alguns. Queridos, até Jesus ia para a igreja, que era a sinagoga, né? Até Jesus. Existem muitas coisas erradas dentro de muitas instituições, não dentro da igreja de Jesus. Dentro de algumas instituições, existe. Escolha melhor. Escolha pastores onde você tem visto o fruto da vida deles, onde vocês têm presenciado, onde vocês podem acompanhar a trajetória cristã deles. Escolha uma igreja, ou você é tão bom e tão perfeito que não existe nenhuma igreja boa o suficiente para você congregar. Será que isso não é uma desculpa sua? Será que o inimigo não tem conseguido te convencer dessas mentiras? Não caia nesse engano não, queridos. Sabe, tem muitas pessoas dizendo assim: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você pode ser o templo do Espírito Santo individualmente, como quem entregou sua vida para Jesus, o Espírito veio fazer morada. Nós temos o penhor do Espírito, é isso que a Bíblia diz. Mas você não é a igreja. A igreja é a congregação dos santos. A igreja tem a cabeça que é Cristo. E todos os santos formam a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros. Corta um dedo e deixa fora para você ver o que acontece. Apodrece. Apodrece. Nós precisamos da igreja do Senhor Jesus. Você não precisa e não deve se associar aos que têm mau testemunho, aos que não apresentam frutos, aos que trazem escândalos para a casa do Senhor. Você não precisa e não deve, mas se junte com pessoas sérias. Se junte com pessoas que te façam crescer em Cristo e que você pode fazer outras pessoas crescerem em Cristo também. A palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em comunhão. É na Assembleia dos Santos que ele derrama a bênção. Vai descendo pela barba de Arão. Queridos, eu tenho que me controlar muito, porque eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. E se dependesse de mim, eu pegaria a Bíblia, minha Bíblia, e leria todos esses versículos para você. Mas você pode procurar.
Eu espero que esse vídeo tenha despertado em você o desejo de saber o que realmente as Escrituras falam a respeito da Igreja do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha desconstruído algumas mentiras de Satanás. A Igreja do Senhor é vencedora. O diabo pode falar o que ele quiser. O diabo pode usar o vaso que ele quiser. Mas a igreja é vencedora. E é essa igreja que o Senhor virá buscar. E eu quero declarar que quando o Senhor vier buscar esta igreja, você estará no meio dela. Você vai subir ataviada como a noiva para o seu amado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que esses minutos que nós passamos juntos tenham te aproximado um pouquinho mais do Senhor Jesus. Você acha que esse vídeo pode abençoar a vida de alguém? Então não deixe de compartilhar. Às vezes, uma pequena atitude, nós podemos mudar a vida e a situação de alguém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a cada dia, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória, você vá em direção do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Vá diante dele, porque só assim nós seremos a igreja vencedora. Amém? Deus abençoe você. Bye, bye.